graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, mais um dia na palavra de Deus. Não saia daí, é só uns minutinhos. Olha o que a palavra de Deus nos diz debaixo desse tema, nem sempre a razão. Olha na história de Davi e Saul, o que a Bíblia diz, 1 Samuel 24:11. Olha, pois, meu pai, vê aqui a orla do teu manto na minha mão, porque cortando-te eu a orla do manto, te não matei. Adverte, pois, e vê que não há na minha mão nem mal, nem prevaricação nenhuma, e não pequei contra ti, porém tu andas à caça da minha vida para me tirares. Olha o que Deus está trazendo nessa história para nós, algo que precisamos perceber que repete muitas vezes em nossa vida. Davi está reivindicando algo do que ele tinha razão. Ele houvera, para quem não sabe a história, Saul, o rei, o atual rei naquele momento, estava perseguindo Davi porque foi ungido pelo profeta Samuel como substituto dele. E ao persegui-lo, Davi em nenhum momento queria matá-lo quando tinha oportunidade. E essa foi uma de outras oportunidades que ele teve. Enquanto ele dormia, Davi foi e cortou a orla da sua veste, mesmo estando na caverna, guardado com todos os seus generais e soldados, todos dormindo. Deus proveu para Davi aquele momento de tirar a prova ali dos 9. Tirou certinho ali a prova do qual ele precisava, de que ele tinha acesso a Davi, ele poderia acabar com a vida do seu perseguidor. Ele tinha razões para isso. E nem sempre a razão é a mestra da nossa vida. Muitas vezes tem sido, porque deixamos quantas pessoas com a razão, ela diz, olha, se eu estou com a razão, sai da frente. Se eu tiver com a razão, eu não reivindico nada com ninguém, mas se eu tiver com a razão, cuidado, não fica na minha frente. Quantas vezes talvez nós falamos isso, ou talvez ouvimos de pessoas de perto. E é uma realidade. Davi nos traz esta lição. Deus nos abençoa com esta história. O Espírito Santo traz para até o nosso tempo para que nós entendamos isso. Nem sempre, quando estamos com a razão, nós devemos concluir um ato, fazer algo, reivindicar algo. Podemos reivindicar de outra maneira, com sabedoria. Davi estava fazendo isso. Ele reivindicou com sabedoria. Ele disse, olha, está nas minhas mãos. Eu poderia ter feito, mas eu temo a Deus. Davi fez porque ele temia Deus, de não matar alguém que estava no trono permitido por Deus. Foi ungido por Deus também Saul. Ele era mais velho que Davi, então Davi respeitava esses princípios, embora tendo razão de que nenhum mal ele fizera a Saul. Davi, pelo contrário, Davi tinha vencido um gigante que queria acabar com Israel, e o próprio Saul não conseguira sozinho com os seus vencer aquele gigante. Davi foi e fez uma grande obra. Davi foi e defendeu o exército de Israel, defendeu o povo de Deus, se deixou ser usado por Deus. E ele era aclamado pela multidão. Mas com tudo isso, Davi não se valia da razão disto, da razão de que o povo queria, da razão de que a unção fora colocada sobre a sua cabeça para usurpar o trono de Saul. Davi tinha essa plena consciência. Ele estava na sua razão, porém a sua razão não era a mestra. O que é a mestra da sua vida, da vida de Davi, era a vontade, o tempo e o plano de Deus. Respeitar esse tripé, o tempo, o plano e a vontade de Deus. Respeitar a ordem daquilo que está em andamento. Davi tinha esta consciência. Por isso a razão que ele tinha. Saul, você me persegue. Olha como termina o texto aí, olha. Tu andas à caça da minha vida para me tirares. Tu me persegue como um cão. Tu me persegue, Saul. Davi entendia, Davi via isso, mas ele não se prevaleceu de que ele poderia se defender e matar Saul. Não.
isso já dito, isso já posto, nós precisamos aplicar e trazer para a nossa vida diária. O que talvez está lhe dando razões suficientes para você agir com contundência, para agir talvez com uma força maior, agir talvez ferindo alguém, não matando a pessoa fisicamente, como era o caso de Saul, mas matando a pessoa emocionalmente, ferindo-a com atitudes mais contundentes. Será que sua razão está prevalecendo e o levando a isso? Acalma lá, alto lá. Digamos alto lá para os nossos sentimentos, para a nossa alma, que quantas vezes quer agir pela razão. Nós precisamos agir pelos princípios da fé, pelos princípios da promessa de Deus, pelos princípios do querer, da vontade de Deus. Deus tem um querer, Deus tem um tempo, Deus tem a vontade para aplicar na nossa vida e nós precisamos estar em consonância com isso. Davi venceu porque ele estava em consonância com a vontade de Deus. Ele agradou o coração de Deus nesse momento específico porque ele não agiu segundo a sua própria razão, mas ele colocou primeiro o temor a Deus. Ele colocou em primeiro lugar o tempo de Deus. Ele colocou em primeiro lugar o respeito até ao próprio Saul, o respeito ao próximo, o respeito à vida da outra pessoa. E olha que Davi, ele será um homem que o próprio Deus não deixou ele construir o templo porque disse que ele era um homem de guerra, sangue havia em suas mãos, porque ele defendeu Israel. Ele é o rei que mais lutou e trouxe paz sobre Israel. Então, uma realidade é de que Davi, ele estava entendendo todas as coisas e não se movendo por sua razão, mas se movendo pelos princípios de Deus. Vamos meditar nisso? Que Deus abençoe o seu coração e o seu dia e que a sua razão não prevaleça, mas a vontade e o tempo de Deus. Deus abençoe profundamente o seu coração. Eu quero já te convidar. Domingo, 9 horas da manhã, nós estamos estudando esta palavra com a revista da Escola Bíblica Dominical. E 18 horas e 30 minutos, sempre com as famílias celebrando, reunidos na presença de Deus. Venha estar conosco. Deus te abençoe.